A criança Aí, Fala de ordem. mundo não saia de casa. é teu, exatamente, Era para estar planeta. Olá, Cris, estou te aguardando. Vou te dar, manda aqui um ok para eu te adicionar aqui com o vídeo. Deixa eu ver se eu acho você aqui para te adicionar. Peraí. Acho que não veio, Cris, o teu convite. Ah, agora sim. Vamos lá, tô guardando a Cris entrar. Se tiverem perguntas, tá? A Cris vai falar um pouquinho, mas quem tá aqui ao vivo com a gente... Oi, Ei, tudo amor, bom? tudo lindona! Tudo Que bem? bom ter Oi, você aqui. pessoal. Ai, super feliz. Desculpa aí o atraso, mas eu tava falando com a Dani no WhatsApp, mas aconteceu uma coisa muito louca e eu tive que resolver. Não tinha muito como ser em outra hora, né, Dani? Por isso que eu cheguei atrasada. Não, sem problemas nenhum. Deixa eu só diminuir a luz Você... aqui. Tá. Aí. Eu queria que você se apresentasse, Cris, para o pessoal que está aí online, falasse de você um pouquinho. Claro. E aí depois a gente entra no assunto da constelação sistêmica como uma ferramenta assim incrível no nosso processo de autoconhecimento aqui. Enfim, vamos lá. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cris Matsuoka. Eu sou consteladora sistêmica xamânica, eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu tenho um processo de desenvolvimento que eu Porém, a gente perde a noção do todo, então a gente potencializa. Por exemplo, quando uma formiga está perto da pata do elefante, ela vai saber muito bem o que aconteceu ali na unha do elefante, que ela vai ver aquilo de pertinho. Porém, ela não consegue ver o que está acontecendo com o elefante inteiro, o que, que o elefante está fazendo, por onde ele está andando, o que está acontecendo aqui no grandão. Quando a gente constela, é como se a gente pegasse a visão da águia. A águia vai sobrevoar esse elefante e vai ver de cima. Então, ele vê de cima o que está acontecendo, vai ver o todo, que é o elefante, e o meio, onde que o elefante está, essa savana. E a partir daí, a gente vai conseguir entender o que, que é que está acontecendo com esse elefante de fato, para a gente poder mexer. Isso acontece com o nosso sistema também. Não só o sistema familiar, como também qualquer sistema que a gente está inserido. Pode ser, por exemplo, o trabalho. Pode ser nosso sistema mundo, né? A gente está aqui, nosso planeta. Pode ser família, pode ser trabalho, pode ser relacionamento afetivo, pode ser o nosso sistema, a gente, né? O nosso próprio sistema. Produzir, criei, como a Barras fala, né? Criei uma realidade que é uma doença. O que, que essa doença está querendo te mostrar? O que, que ela está querendo comunicar para você? O porquê que ela surgiu aí? O que, que ela está querendo que você veja dentro do seu sistema corpo que você não está olhando? Então, a gente consegue, através da constelação, ampliar esse olhar, fazer esse voo dessa águia, ampliar esse olhar e entender o que está acontecendo ali. E o que, que a águia faz, né? Quando ela vê a presa, ela é um voo certeiro. Então, você vai bem certeiro. Por isso que a constelação te traz um resultado rápido. Ela é rápida, ela é uma sessão, demora 2 horas e meia. E é assim. Porque a águia, ela consegue, a partir do momento que ela entendeu o que está acontecendo ali no sistema, ir certinho onde precisa, é um movimento cirúrgico mesmo. Então, o campo te dá aquilo que você precisa naquele momento.
né? E é aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer. É bom ficar claro, né? Porque às vezes as pessoas vêm e ficam até assustados um pouco com o resultado da constelação, né? Que esperavam uma coisa e acontece outra completamente diferente. Mas naquele momento era isso que você estava precisando ver. E a gente tem que aprender também a receber o que o campo traz, né? Porque se o campo está trazendo isso para você, é porque tem uma sabedoria superior aí, que sabe muito mais que a gente, que quer que você olhe para isso. É meio que por aí. Perfeito, Cris. E eu queria que você falasse, essa semana você até divulgou, né, para algumas pessoas, falando primeiro do Bert, né, Hellinger, que é o criador da constelação, né, e segundo das 3 leis que ele fala. E o que isso, de alguma forma, e não dá para não falar sobre isso, influencia na nossa vida, do ponto de vista tanto, né, das relações, prosperidade, falar em prosperidade, e até nesse momento agora que a gente está vivendo de planeta, né, com a questão mesmo desse vírus, enfim, porque é uma questão sistêmica, né? Não dá para olhar para isso e perceber que tem a ver com uma questão sistêmica, sim, né? Com certeza. Bem, o Bert Hellinger, ele é o grande observador dessas leis, né? E ele foi a pessoa que conseguiu sintetizar isso que ele observou e trazer para a gente de uma forma muito prática, né? Porque o Bert é muito prático e nos entregou uma ferramenta totalmente prática para a gente conseguir entender e visualizar essas 3 leis. Primeiro que a gente precisa entender que é assim, quando a gente fala de ordens do amor, a gente está falando de leis em que, para o amor fluir corretamente, precisa se seguir essas 3 leis. Independentemente se você gosta, se você não gosta dessas leis, você está sujeito a elas. É como a lei da gravidade. Se você jogar um objeto aqui, ó, pegar esse isqueiro e jogar aqui, ele vai cair. Independentemente se eu gosto ou não que ele caia, ele vai cair. É uma lei. A lei da gravidade. Então, tipo, vai cair. A mesma coisa acontece com as ordens do amor. Independentemente se você gosta ou não, ela vai atuar dentro do seu campo e vai atuar dentro do seu sistema. São 3 leis só. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que diz a lei do pertencimento? Que todo ser dentro do sistema tem o direito de pertencer. Independentemente do que aconteceu, do que aconteceu ali com aquele ser, ele tem direito a pertencer dentro do sistema. A segunda lei é a lei da hierarquia, que diz o seguinte: quem veio antes é maior do que quem veio depois. Isso é muito interessante, vou repetir. Quem veio antes é maior do que quem veio depois. Porque a lei da hierarquia tem a ver com cultura. Quando a gente está inserido dentro do mercado de trabalho, a gente acha que é cargo. E aí começa a dar problema sistêmico dentro das empresas. Porque não é assim. Por mais que você tenha um cargo alto dentro da empresa, você tem que respeitar quem veio antes dentro da empresa. Por exemplo, se você chega agora, você é o CEO de uma empresa, você é contratado para ser CEO. Só que você não participou da fundação da empresa lá atrás. Você chega na empresa, antes de você assumir esse cargo, você tem que olhar para quem criou essa empresa e honrar essa pessoa, para que você possa ocupar esse lugar que você está sendo contratado. Se você não faz esse processo, geralmente o que acontece é que o sistema ele começa a não querer que você fique ali. E começa a dar uns problemas ali, começa a dar uns desconfortos, tá? E por que isso acontece? Porque quem veio antes é maior. Então, assim, a gente é menor que os nossos pais, que são menores que os nossos avós, que assim por diante. Por isso que é tão importante a gente olhar com respeito e amor para os nossos antepassados, certo? Para que a gente consiga ocupar o nosso lugar, entender que é graças a eles que a gente tem a vida agora e olhar para frente e gerar mais vida. Na empresa, a mesma coisa. Se você está ocupando esse cargo agora, foi graças à galera que veio antes, que criou a empresa, que fez processo, que teve relacionamento com um monte de galera antes de você está sentando nessa cadeira agora. Então, a lei da hierarquia é exatamente isso que eu estou dizendo.
A terceira lei, que é o grande... A gente, como humanidade, hoje está passando por esse desafio, que é aprender o equilíbrio de troca. O que é o equilíbrio de troca? O equilíbrio entre o dar e o tomar, tá? Aqui, as duas pessoas têm que estar iguais, assim, ó. Então, eu dou um pouquinho aqui, você me dá um pouquinho aqui. E a gente vai ficando equilibrado, tá? Quando você dá muito num relacionamento, vamos falar assim, né? Vou trazer para o relacionamento afetivo, que é uma grande dor, né? Eu dou, faço, vou crescendo, assim. E a pessoa fica aqui. O que acontece com essa pessoa que ficou aqui? Ela se sente menor, olha só a diferença, né? Ela vai se sentir menor que a pessoa que deu. E ela vai se sentir inconscientemente devedora da outra pessoa. E por se sentir devedora, o que a pessoa devedora faz? É muito pesado se sentir devedor. Então, ela inconscientemente vai fazer assim, ó. Vai tentar diminuir a pessoa que está lá em cima para que diminua nela o desconforto de se sentir devedora. Então, isso que acontece. E quando eu falo de relacionamento, não é só em relacionamento afetivo. É em relacionamento de amizade, é em relacionamento de trabalho, é em todos os tipos de relacionamento que a gente tem, tirando os nossos pais. Porque quando a gente entra lá nos pais, a gente, como filho, a gente recebe dos pais. Entendeu? A gente recebe dos pais, porque a gente é menor. Então, o único lugar onde você pode só receber é no lugar de filho. Nos outros tem que ser equilibrado. E o que acontece? Vamos ampliar um pouquinho, Dani, olhar assim no olhar sistêmico, grandão do mundo? O que acontece? A gente, como humanidade, a gente ainda é pequeno, né? Se a gente for olhar aí o quantos de bilhões de anos o planeta Terra tem e o quanto milhões de anos a humanidade está aí, a gente é muito pequeno perto do planeta Terra. Entende? Então a gente está crescendo agora, né? Então a gente passou por um período que foi a monarquia, onde a gente era bem criança mesmo, a gente precisava de um rei, que era um pai, que direcionava pra gente o que a gente tinha que fazer, né? Uma autoridade, né? Uma autoridade, você ia lá e fazia. Então, a gente passou por isso, por esse processo dentro da humanidade como um todo. Depois, a gente literalmente cortou a cabeça da monarquia e foi para o sistema industrial, que é esse sistema que a gente entende melhor, porque é o mais fácil a gente compreender, né? Que a gente nasceu meio que nele, né? Falando de você, não da galera que veio depois da década de 90. Mas a gente está mais acostumado com o sistema industrial. Então, o que acontece no sistema industrial? Você passou a ter hierarquia, né? Quando você olha para as fábricas, a gente passou a ter hierarquia, né? Eu tinha chefinho, chefão, chefaço, né? Então, para você... E alguns sistemas corporativos ainda funcionam assim, né? Funcionam assim, exatamente. E o que acontece dentro das empresas? A gente vai perdendo a nossa... Porque assim, ó, antes, quando a fábrica foi criada, o sistema fábrica foi criado, era meio que por cultura você subir degraus. Sim. Entende? Então, assim, conforme o tempo que você estava na empresa, você ia subindo degraus dentro da empresa. Então, tinha gente que ficava a vida inteira dentro da empresa, 20 anos, porque queria chegar lá na presidência. Então, conforme o tempo que ficava era lá... Era bem linear, né? Total, era linear. Mas estava mais perto da lei sistêmica, do jeito que é. Porque você vai respeitando o tempo que você tem. Sim. Porém, quando começou a gente colocar pessoas em relação aos cargos, trazer de fora, e não ser mais essa questão em relação a tempo, começou a ter muito problema dentro das empresas. Porque as pessoas que entram para ocupar cargos altos, muitas vezes vão lá e demitem todo mundo. Né? Não é? Normal isso acontecer. Né? Uma reestruturação na empresa. Chegou um CEO novo lá, um diretor, e demitiu uma galera. Ou acaba com uma área que era uma área de referência importante da empresa, né? Então, exato. Bem e aí começam as crises, né, internas, enfim, né? E do próprio processo da empresa como um todo, né? Exato, porque o que acontece? A empresa, ela também é um sistema. E ela também tem vida. Né? E é um sistema mais complexo que o nosso sistema familiar, porque tem um monte de sisteminha familiar lá dentro.
Tem um monte, cada pessoa que está lá tem um sistema familiar. Então, Carrega o pensa seu quanto universo de coisa informações ali, né? que tem ali na empresa. Daí, o que acontece quando você quebra? Tipo, manda todo mundo embora. Você acaba com a cultura da empresa. E quando você... É como se você cortasse a raiz. Entendeu? Então, quando você corta a raiz, daí você vai ter que ter um trabalho dobrado para reestruturar essa raiz da empresa para que ela possa crescer de novo. E aí começa a dar os problemas sistêmicos, o pessoal da empresa vem constelar, e aí a gente identifica esse monte de coisa. Tirando quando pessoas da empresa importantes foram excluídas, né, e não foram honradas. Não estou dizendo que não tem que demitir, viu, gente? Não é isso. Você pode, desde que você honre essa pessoa. Tem O uma problema não é forma o de se quê? É o fazer, como. né? O Isso, como a você faz. forma de fazer isso, né? Porque o que a gente busca, né, até com essas ferramentas todas, é a comunhão, é o respeito, né? É gerar esse equilíbrio do dar e receber, né? Exato. Dessas relações. E se a gente não tem isso, de fato, a gente começa a entrar mesmo nesses processos muito críticos de relacionamento. Enfim, né? Que pode ser que não apareça agora, mas vai aparecer lá na frente. Que é o que a gente vê na Exato. constelação também, né? Às vezes é algo que não Demora. foi visto, né, num determinado momento, vai aparecer de repente com um ente, alguém da família lá no futuro. Então, a mesma Sim. coisa dentro de uma empresa. Se uma determinada situação, se um determinado cenário não foi observado naquele momento na empresa, ele vai reaparecer lá na frente de uma outra forma e todo mundo vai ter que lidar com aquilo dali, né? Exato. Exatamente. Aí. Porém, quando a gente pensa que a gente é adolescente, que é essa fase da era industrial, a gente é muito competitivo, a gente aprendeu a ser competitivo, né? Porque o que o adolescente quer? Ele quer ocupar o lugar dele, quer se mostrar, ele está numa fase aí de construção do ego e etc. Então, nessa fase, né, que seria a nossa era industrial, quando a gente fala do nosso sistemão Gaia, o que acontece? A gente ficou brigando entre a gente. Não à toa que a gente teve duas grandes guerras, né? Se a gente for olhar para a nossa história, a gente teve duas grandes guerras e uma corrida armamentista, que foi também uma competição, né, entre Estados Unidos e Rússia. Então, a gente teve aí grandes processos de competição que aconteceram. E aqui, nessa fase, a palavra de ordem era independência ou morte. Porém, a gente está passando pelo maior processo de transição da história da humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está passando por um processo de transição igual a esse que a gente está passando agora. Nesse exato momento que você está assistindo essa live, está acontecendo o processo de transição. Entendeu? Que é sair desse modelo aqui, que é esse modelo que você já está acostumado, que é o modelo de hierarquia, e a gente está passando para um outro modelo que chama o modelo em rede. E o que E por acontece isso aqui? que a gente está tendo essa troca aqui, né? São duas pessoas numa busca, né? A Cris, desse processo que ela teve todo de busca, de autoconhecimento. Eu também, no meu processo de busca e autoconhecimento, trazendo isso aqui para vocês, porque é um compartilhar aqui, né? Para gerar mais consciências. Então, ampliar essa rede, né? Porque a gente precisa para viver em rede. E quando a gente passa aqui para esse sistema, o que acontece? Aqui a gente tem que aprender a ser adulto. Só que a gente não aprendeu a ser adulto. Porque lá no primeiro sistema a gente tinha um pai que falava para a gente o que a gente tinha que fazer, o pai rei. No outro sistema a gente tinha um chefe que falava para a gente o que a gente tinha que fazer. Certo? Tinha um líder ali. E agora, quando a gente é adulto, o que acontece? Acontece o seguinte, gente. Agora, nessa fase de adulto, a gente tem que aprender a ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Primeiro, a gente precisa aprender a fazer escolha. E segundo, ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Coisas que até agora a gente não teve muito. Porque sempre tinha alguém para botar a culpa lá. Entendeu? De alguma coisa que acontecesse. Foi fulano, ele é maior. Né? Foi por causa do rei. Foi por causa do chefe. Foi por causa da empresa. Foi por causa do governo. Foi por causa do Estado. Entendeu?
Agora não. Agora a forma como o nosso sistema Terra está se organizando, a gente tem que passar a ter responsabilidade pelos nossos atos e pensar no coletivo. Se lá a palavra de ordem era independência ou morte, aqui a palavra de ordem é interdependência ou morte. A gente tem que aprender a ser interdependente. O que é ser interdependente? O que é? É saber o lugar onde você ocupa, não ultrapassar o lugar do outro e trabalhar numa união, numa cooperação, não mais na competição. Então, a gente sai do olhar da competição e agora é colaboração, a palavra de ordem. Se a gente não aprender a colaborar, se a gente não aprender a ser interdependente, se a gente não ter responsabilidade pelos nossos atos, a gente não vai conseguir viver em rede. E o chamado de agora é justamente assim, olha, vamos crescer? Está na hora de virar adulto. Então, num olhar maior, é isso que está acontecendo com o mundo agora. A gente está sendo convidado pelo planeta Terra a ocupar o nosso lugar de ser humano dentro do sistemão, né? E a crescer e fazer escolhas corretas, direcionar aquilo que você realmente quer. É isso que a gente está sendo convidado num olhar grandão. Perfeito. E eu queria que você falasse assim também um pouquinho desse. Eu sei que tem algumas perguntas aqui, né? Enfim, eu acho que você pode até responder daqui a pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão desse momento agora, né? Do coronavírus, enfim, o que esse vírus representa, porque como eu trouxe aqui, no Axis a gente trabalha muito com as perguntas. Pra gente, porque a pergunta é a chave, é uma das chaves para a consciência, né? Então, ela nos ensina a não comprar simplesmente tudo que vem. Então, e muitas vezes de pequenininho a gente é ensinado a estar na resposta e não na pergunta, né? Porque é mais fácil estar na resposta, né? Que é isso que você trouxe, até dentro do nosso processo, é mais fácil a gente ter um pai e uma mãe que diz o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai para a pergunta, a gente já está indo para um processo de maturidade, né? De começar a ter pontos de vista a partir dessa conexão do que é verdade para a gente. E a gente só vai saber o que é nossa verdade quando a gente vai para a pergunta. A gente só vai saber o que funciona para a gente quando a gente vai para esse processo de pergunta. Então, é sair desse espaço, desse lugar em que a gente já tem as respostas prontas e criar as nossas respostas também dentro do nosso processo evolutivo aqui e perceber o que funciona ou não para a gente, né? E aí, olhar para esse momento agora, né? É assim, eu sempre falo, é fazer perguntas também. O que isso está nos trazendo de informação e o que isso está nos trazendo de consciência agora, né? Então, você pode falar um pouquinho? Claro. Primeiro eu vou falar um pouquinho do olhar sistêmico, que eu já até escrevi alguns textos, se vocês me acompanham no meu Instagram. Eu vou deixar você falando, eu só vou pegar o carregador do celular, que eu tô com medo de cair aqui minha bateria, mas você continua falando aí com o pessoal, tá bom? Tá só bom. um segundo. Tá. Quem me segue no Instagram, @crismatsoca, eu compartilhei alguns textos sobre o coronavírus, né? Se você não me segue, pode me seguir lá, tem os seus textos completos no meu feed, tá bom? O que acontece? Num primeiro momento, quando a gente estava lá na China, né? Vamos falar de quando começou essa epidemia do coronavírus. O que o vírus estava querendo mostrar para o sistema chinês, né? Quando a gente olha com um olhar mais amplo, o que acontece lá? A China, ela é um país em que a economia dela foi galgada em cima de abortos de mulheres, principalmente, né? Porque lá na China, agora até mudou isso, mas antigamente, né? Você só podia ter um filho por casal. Então, os casais faziam muitos abortos ali. Consequentemente, tem muito excluído dentro do sistema, tá? Porque essas vidas fazem parte do sistema. Então, tem muito excluído ali. E, além disso, a gente tem uma questão, que é uma questão do povo oriental lá, que tem uma questão de cultura
do povo oriental. E eu posso falar porque eu sou japonesa. Então, eu entendo como que isso funciona. Então, tem uma cultura nos países orientais, né? Principalmente no Japão e na China. Nos outros eu não tenho certeza se é assim. Mas vou falar do que eu tenho certeza, que é Japão e China. É mais honroso para a família se o primeiro filho é homem. Por quê? Porque esse primeiro filho é o filho que vai cuidar do sistema. Uhum. Entende? Então, é ele que vai cuidar da família caso o pai não possa mais cuidar da família. Esse primeiro filho homem, que no Japão a gente chama de Nichan, que vai assumir o sistema familiar. Uhum. Tá? Então, é mais honroso para o sistema de lá, dentro da cultura deles, tá? Não estou dizendo que é o correto, estou dizendo mentalidade, para a gente conseguir entender aqui o que acontece. Se a primeira filha era mulher, as mães abortavam e esperavam que ficassem grávidas de um homem para terem um filho. Não à toa, o índice de masculino na China é muito maior do que o índice de feminino na China. Tá? É por isso. Então, quando a gente olha com esse olhar da China, o vírus, ele vem falar, olha só, vocês vão olhar aqui para os excluídos que tem dentro desse sistema? Né? E eu vou além. Não é só os abortos, e sim também os animais. Porque o que acontece? Esse vírus, ele surgiu a partir do momento que essa população começou a comer animais silvestres. Né? E esses animais que passaram para um humano que foi passando de uma forma exponencial. Porque quando a gente está falando também de rede, tem o ônus e o bônus. A gente tem uma exponencialidade que é essa que vocês estão vendo. Rapidinho o mundo inteiro está com o vírus, não tem muito como fazer. Entende? Não tem muito como fechar um país e fechar fronteira e etc. Não é assim que acontece mais no mundo exponencial. Né? Então, também tem isso, é um olhar para essas mortes dessas crianças e desses animais lá na China. Né? E é um convite para que a gente inclua isso e faça escolha de novos hábitos. Né? Que a gente pare de comer bicho, quem come carne ainda começa a pensar sobre a possibilidade de diminuir, né? Porque não há mais necessidade da gente se alimentar de outros seres agora. Né? Mas isso é uma outra questão, não vou entrar nisso aqui agora. Isso num primeiro momento, né? Quando a gente vem para um outro momento, que esse vírus amplia e começa a ir, né, em outros lugares do mundo e atingir outros países, outros lugares, qual é o convite? O convite é justamente para você olhar para a vida. A gente está olhando para a morte, porém a gente devia inverter o binóculo e olhar para a vida. Porque, pela primeira vez, a gente está sendo obrigado a parar de trabalhar, que é ficar no automático, e ficar em casa junto com a nossa família. E viver em família. Ficar quietinho lá em casa e viver em família. Coisa que, ó, há muito tempo a gente não fazia. E quando a gente fica em casa olhando para a nossa família, a gente começa a ver que existe amor ali. Né? E começa a cuidar dessas relações de família. Quando Pode falar. É engraçado você estar trazendo isso, porque eu vi algumas postagens, né, no Instagram de algumas pessoas que estão questionando valores, estão questionando rotina de vida, né? Tem uma pessoa que está na Itália, mora na Itália, e que eu sigo, enfim. E aí ela colocou lá que naquele momento ela começou a refletir sobre o que era importante para ela na vida dela. Então, justamente isso que você está trazendo. Foi o momento que ela parou e olhou para a vida. Né? Então, é o que eu falo. O que está certo sobre isso e tudo que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente fica no foco só da informação, ou só do pânico, ou só do medo, ou só disso tudo que a mídia está trazendo, né? E o cuidado que a gente tem que ter também com o que está sendo comunicado e receber, como a gente está recebendo isso, né? E o que a gente está fazendo com isso do ponto de vista de estar trazendo para o nosso corpo, para a nossa mente, enfim, né? Como informação que isso pode gerar uma crença depois. Para as crianças, né? As crianças, principalmente, que são seres que não têm muitos pontos de vista.
E eles estão nesse processo que você falou, eles recebem dos pais. Então a gente tem que ter cuidado também com o que a gente está comunicando para essas crianças hoje, que vão ser a geração lá da frente, que vão ser aqueles que vão criar um futuro diferente aqui nessa realidade. Então, assim, isso que está acontecendo, o nosso olhar, ele não tem que ser olhar para o vírus, mas esse olhar ampliado, né? Para a que vida. Isso tudo está trazendo para a gente e a consequência disso também, né? Exatamente. E nesse convite para olhar para a vida, olha só que interessante, né? Os mais afetados pelo coronavírus são os mais velhos, né? O grupo de risco são os mais velhos. O que isso quer dizer? Que são as mentalidades velhas. As mentalidades antigas. Não dá mais para a gente ficar nas mentalidades antigas e a gente tem que abrir espaço para o novo. Porque criança quase nenhuma nem pega o coronavírus. Coisa muito louca. Criança nem tá pegando. A questão é com gente mais velha, né? E quando a gente amplia o olhar, sai da pessoa, e tipo, o que será que o planeta Terra tá querendo mandar pra gente de informação? É isso, não dá mais para ter mentalidade antiga e a gente precisa abrir espaço para uma nova mentalidade. Porque só quando a gente mudar a mentalidade que a gente vai conseguir aí viver nesse futuro e conseguir ocupar o nosso lugar de humano. E também é um convite, Dani, a pensar no coletivo. Porém, aí que está o grande calcanhar de Aquiles. Tá? Porque a gente precisa entender que não é só você. Não é sobre você. É sobre todos. Não dá para você ir no supermercado e comprar 50 pacotes de papel higiênico e levar para sua casa e não deixar as pessoas que estão precisando também de papel higiênico comprar papel higiênico. Não dá para você ir lá e comprar 50 potes de álcool gel e você vai lá comprar álcool gel, não tem álcool gel para comprar. Tá uma loucura. Sabe? Tipo, não é assim. Você tem que comprar pensando que existem outras pessoas que precisam usar. Entendeu? Então, você tem que usar o coletivo, o pensamento coletivo. O que eu preciso. Tipo, eu sou uma pessoa aqui. Eu tenho um negócio de álcool gel, não tem mais. Na minha casa tem um. É esse. Entendeu? Porque essa é uma. É engraçado você tá perfeito, Cris. É engraçado você estar falando sobre isso, porque quando a gente estuda muito desse conhecimento que a gente está acessando hoje, é um conhecimento ancestral, não é nada novo. Né? A gente se conecta com uma informação que já está lá no sistema há muito tempo. Ela só foi se atualizando para que a gente pudesse usar aqui como ferramenta para a gente realmente evoluir, né? E ampliar a nossa consciência. E aí, se você for olhar lá para trás, como é que os seres viviam? Viviam em comunidades. Total. E as grandes, e assim, as culturas, elas surgiram, né, a partir desse processo de colaboração e de comunidade. Claro. Então, o que olhar para isso também, se a gente está nesse processo de mudança para uma nova era, é porque a partir das nossas escolhas agora, a gente realmente vai estar influenciando nos futuros, né? Então, assim, porque essas escolhas que foram feitas lá atrás, que criaram diversas culturas e que hoje, de alguma forma, influencia na nossa realidade aqui, de como a gente cria essa realidade, né? O que a gente escolheu hoje vai influenciar lá na frente. Total. E que, de repente, novas comunidades serão formadas, novas culturas serão formadas a partir desse nosso processo de olhar como uma comunhão mesmo, em colaboração, né? Exato. E nesse lugar onde o calcanhar de Aquiles aperta, que é quando a gente tem que parar de ser egoísta e pensar no coletivo, que a gente lá, ó, na adolescência. Gente, eu acho que caiu aqui, né? Eu vou chamar a Cris de novo. Que acho que tem um tempinho, né? Que o Instagram dá de ao vivo pra gente poder falar. E o assunto tá tão interessante que a gente acabou, enfim, trazendo, passando o tempo, eu acho, né, da ferramenta. Mas eu vou chamar a Cris de novo aqui pra gente conversar continuar a nossa conversa, porque tá muito interessante e tem muito conhecimento, e a Cris é um ser sensacional.
E, enfim, eu quero, né, a gente essa conversa aqui e dar espaço também para vocês fazerem perguntas. Eu tô chamando ela aqui, ela tá entrando. Oi, Caína. Oi, Caio. Eu acho que tem um tempinho, né, do Instagram, de ao vivo. Mas a gente continua aqui e aí o pessoal tá entrando. Continua. Isso. Mas é interessante, né? Que foi bem na hora que a gente estava falando desse calcanhar de Aquiles, a coisa cai. É interessante. Tá certo sobre isso, né? Muito bem. Exatamente. O pessoal que mandou perguntas anteriormente aqui, eu vou pedir para postar de novo, tá? Se quiserem que, enfim, você responda, tá, Cris? Porque sim. Manda de novo aí que a Dani me fala. Isso, que eu vi que tem perguntas sobre a própria constelação sistêmica que eu acho que é interessante você responder, tá? Mas continua aí que você estava falando. Deixa eu só continuar. Quando a gente está falando desse calcanhar de Aquiles aí, que é a nossa mentalidade, a gente ainda vai para a competição lá e pensa de uma maneira egoísta e não pensa mais em coletivo, eu vou trazer algo que aconteceu comigo, que foi o porquê que eu me atrasei hoje para entrar aqui ao vivo com a Dani. Eu tinha uma viagem marcada para o Peru amanhã, que eu já comprei há 1 ano atrás, né? E já estava tudo certo, eu já tinha feito reserva para ir para o Machu Picchu, porque eu queria passar o equinócio lá. Eu já tinha comprado um outro passeio que eu ia fazer, tudo. E até então eu estava tranquila, porque o Peru está tranquilo, não tem problema nenhum. E eu não estou infectada, estou fazendo... tô tirando coisa para ver se eu tô com febre todos os dias e tal e tudo mais. Porém, olha a informação que chegou para mim hoje. Hoje, à tarde, acho que muitos de vocês viram, a Preta Gil falou que ela está infectada com coronavírus e que ela foi infectada no casamento da irmã da Pugliese, aquela blogueira fitness, certo? Isso é um assunto que está na mídia, não sou eu que estou falando, é um assunto de domínio público, concorda? Sim. E o que acontece? Eu tenho uma cliente que fez o processo de curadoria comigo, que ela esteve nesse casamento. E até então eu estava de boa, porque ela não teve muito contato com as pessoas que falaram que estavam infectadas pelo coronavírus. Porém, ela teve muito contato com a Preta Gil, porque ela é amiga da Preta. Entende? E hoje eu falei com ela, perguntei como ela estava. Ela disse que ela fez o teste para o corona, mas estava aguardando a dizer, né, se eu tinha dado positivo ou não, mas que ela estava com febre e estava gripada. Eu tive contato com ela na quarta-feira, estou tranquila. Porém, pode ser que eu esteja com o vírus, entende? E ele não se manifestou ainda. Então, pensando coletivamente, não pensando só em mim, egoísta, que queria estar lá no Peru, maravilhosa, andando por Machu Picchu, por aquelas montanhas incríveis, eu cancelei a minha viagem. Porque não é sobre mim, é sobre o todo, é sobre o coletivo. Entende? Imagina, eu saio aqui do Brasil e levo o vírus lá para o Peru, para comunidades que são pequenas, que não tem tanta estrutura de médico mesmo, né? São comunidades ancestrais, até outro jeito de se tratar desse tipo de coisa, né? E eu ia estar em contato com esses povos, porque eu ia em lugares ancestrais lá em Machu Picchu, no Peru. Era para isso que eu estava fazendo a viagem. Então, em relação a pensar no coletivo e na possibilidade, nem sei se pode ser que eu nem esteja, que esteja de boa, entendeu? Eu decidi cancelar a viagem. Foi fácil? Não foi fácil, uma puta correria, porque eu tive que cancelar todos os passeios, cancelar a viagem, tive que pagar multa, porque eu cancelei, entendeu? Então, foi um estresse. Porém, eu não posso pensar em mim, Cris, eu tenho que pensar em Gaia. Eu não vou passar, levar o vírus para outros lugares, entendeu? Então, nesse pensamento do coletivo e de autorresponsabilidade, eu decidi que eu vou cancelaria a viagem e cancelei. Entendeu? Perfeito, Cris. E aquilo que eu estava conversando com a Suzana no início, né? Da gente estar sempre na pergunta do que é verdade pra gente. Você se conectou com uma verdade sua.
E a Claro. verdade, ela vem do ser. Porque se você tivesse conectado só com o ego te diria o quê? Para você ir para o Peru. Por quê? Porque você gastou com passagem, você estava com tudo montado, e aí você foi para um espaço, né, em que você fez uma conexão com o seu ser. Você percebeu o que funcionaria para você dentro desse cenário, né? E que contribuição isso seria não só para você, mas para o todo. Porque quando a gente se conecta com aquilo que é verdade pra gente, a gente não é contribuição só pra gente. A gente vai além, é sempre contribuição para o todo, né? E eu entendo que esse chamado que a gente está tendo agora e que não está acontecendo só no momento, é um processo que vem, e muitas pessoas, talvez em algum momento da vida, né, se conectaram com isso, mas aí entra no piloto automático, na rotina, né? E aí acaba que deixa isso um pouco de lado, né? Essa conexão com o ser, com o que é verdade, né? E vai para as compras, enfim. Então eu entendo que essas ferramentas que estão vindo agora, até para tirar a gente dessas neuroses, né? Desses traumas e dramas que a gente fica às vezes durante toda a vida presa, a gente vai trabalhar em terapias e não consegue enxergar. Então, essas ferramentas estão vindo agora, tantas barras de axis, como a constelação, como o Theta Healing, para que a gente possa enxergar isso, limpar isso do nosso, né, das camadas aí que estão no nosso sistema, para que as coisas fluam. E também eu entendo que o planeta entre no processo onde ele tem que estar. Porque senão, se a gente não cuida da gente, a gente também atrapalha o processo. Estar consciente disso, que isso não tem a ver só com a gente, mas com o todo, né? Exato. Deixa eu só... Eu trouxe aqui uma lousinha. Olha, a pessoa é dedicada. Que eu quero explicar uma coisa que é importante para a gente entender o porquê que a gente não consegue sair, não mudar a cultura, porque é tão difícil para a gente mudar a cultura, né? E eu acho interessante trazer aqui para as pessoas entenderem também como que consegue fazer esse processo de mudança que eu fiz. O que que eu me conectei para entender que eu tinha que cancelar a viagem, por exemplo. Porque não foi pelo medo, entendeu? Eu não estava com medo de viajar. Em nenhum momento eu estive com medo de viajar. Não foi no medo que eu cancelei. Foi na consciência. É diferente, né? E o que que acontece assim? A gente tem 3 sistemas, tá? O primeiro sistema é o familiar. Familiar. Certo? O segundo sistema é o individual. E esse sistema aqui, que eu vou chamar de espiritual, tá? Certo? A gente, o que mais o ser humano quer na vida, e você vê isso no Big Brother, que o Big Brother é ótimo para a gente analisar a sociedade, vocês acham que não? Mas eu assisto para entender o que está acontecendo no Brasil. É bem interessante, né? O que mais o ser humano quer, a maior necessidade do ser humano é de pertencimento. Sabe? Não é nem de sobrevivência, que a gente prefere morrer do que não pertencer. Né? É de pertencimento. E a gente quer pertencer aqui ao sistema familiar, o nosso sistema de origem. A gente quer fazer parte aqui do sistema de origem. Porém, chega um momento da nossa vida que a nossa consciência individual começa a crescer, né? Então, aí essa consciência aqui começa a entrar em conflito aqui com o sistema antigo, que é o sistema familiar, certo? E aí, muitas coisas que a gente aprendeu aqui no sistema familiar começam a não fazer mais sentido aqui, para esse sistema individual. Porém, é muito difícil você fazer o desligamento aqui do sistema familiar, porque você quer pertencer ao sistema familiar. Se existe uma necessidade de pertencer a esse sistema familiar. E aí, como é que você faz? Né? É muito difícil, porque se você faz o processo de ruptura aqui, ó, falar, eu vou cortar. Entendeu? O que que acontece? Você sai do sistema, mas sai com culpa. E com dor, que é difícil cortar, certo?
Então, qual é a melhor maneira de você fazer? É você fazer o seguinte, ó. Apagar aqui, se conectar aqui, ó, no sistemão espiritual. Quando você consegue se conectar aqui, que é uma força maior do que você e maior do que o seu sistema familiar, aí você consegue força para vir até aqui, no sistema familiar, e pedir licença para sair do sistema e fazer diferente. Porque aí você entende que você não está fazendo por você, você está fazendo por algo maior. E que a partir dessa escolha que você fez, você está gerando mais vida lá na frente. Na continuação desse sistema, no próximo sistema que vier aqui, que é a sua família, que você vai criar a partir daqui. Você entendeu? Então, a força está aqui, ó, em a gente se conectar com o sistemão grande. Se a gente não se conecta aqui com o sistemão que eu chamei de espiritual, a gente vai ficar com essa culpa e, geralmente, quando a gente está com culpa, a gente volta aqui para o sistema de origem em algum momento na nossa vida. Uhum. Tá? Então, essa linha tênue aqui que eu fiz aqui, e essa linha aqui, é a linha da vida. Tá? Dentro da constelação, sempre o que faz sentido é a vida. Tá gerando mais vida? Então, tá certo. Parou de gerar vida? Começou a ir para a morte? Então tá errado isso aí. Vamos rever. Né? Porque não é honrar os ancestrais e fazer araquiri, por exemplo, que nem os meus antepassados. Entende? Porque no japonês tem muito isso. Em honra ao meu ancestral, eu não vou casar com você. Em honra à minha família de origem. Porém, é um amor cego. Não é um amor grandão ali que está gerando vida. Ao invés de você estar gerando vida, você está diminuindo com a vida. Você está matando, suprimindo a vida. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. A gente sempre tem que pensar o que está gerando mais vida. E o que me motivou a fazer a escolha por consciência foi isso. O que vai gerar mais vida? Ah, vai gerar mais vida se eu não for, né? Porque imagina se eu tô com vírus e eu levo o vírus lá pro Peru e eu vou contaminar toda a galera lá da ancestralidade peruana. Sem saber? Uhum. Não vou gerar vida. Perfeito, que isso poderia, né, gerar para eles, né, lá na frente, talvez um primeiro momento, se você tivesse conectada com o ego, você não ia enxergar isso, né? Sim. Porque quando, enfim, em tudo que a gente estuda do ponto de vista de autoconhecimento e todas essas filosofias e vertentes e tudo tem a ver com o ego, né? Tem a ver com esse processo da mente. Né? E onde a gente se aprisiona, e onde a gente fica né? Fica ali fixado e não consegue enxergar esse todo, né? Porque a consciência é essa visão ampliada, né? Então, é o que é contribuição. Quando a gente faz a pergunta, por exemplo, eu vou falar do Access, né? Então, quando a gente faz perguntas, se eu fizer essa escolha aqui, vai criar mais para minha vida daqui 10 anos? Né, daqui 50 anos. Então, é justamente isso. O que vai ser maior contribuição? Então, essa escolha que você fez, ela vai criar mais, né, para a realidade do planeta daqui 10 anos? Né? Então, a gente está consciente desses processos. Quando a gente acessa isso, né, não é algo... Às vezes as pessoas vão, porque é muito místico, é muito... Não é isso, não vai para os rótulos, né? O aprendizado também aqui é a gente sair desses rótulos todos. São ferramentas que estão aí, cada uma comunicando uma informação, trazendo um conhecimento para que a gente possa, na verdade, se conectar com a gente mesmo, com o nosso saber aqui e criar mais para a realidade, né? Exatamente. Vou só responder uma pergunta que eu vi aqui, Dani. Estão me perguntando... Tem umas 2 perguntas aqui, tá, Cris? Tá. Tem 3, aliás, que eu vi aqui. Quer falar? Posso te falar? Eu vou seguindo a ordem aqui para não passar nenhuma, tá? Tá. Tem uma primeira aqui da Aline, tá?
Ela está perguntando onde ela pode aprender mais sobre o xamanismo. Tá. Me segue lá no meu Instagram, que eu falo sobre isso o tempo inteiro. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão, manda seu telefone para mim no inbox. Eu te coloco, não tem custo nenhum, é de graça. Eu compartilho muita coisa sobre o xamanismo lá e a gente vai aprendendo juntas. Eu sempre uno o xamanismo, conhecimento ancestral, porque é muito sistêmico, conhecimento ancestral, com a constelação e sempre faço esse match. Inclusive com o futuro, né? Que eu acabei de falar aí, uma visão grandona de futuro. Cris, e importante você falar também, que a gente acabou não entrando, a diferença da constelação sistêmica xamânica para a constelação sistêmica tradicional, né? Qual é a diferença das duas? Então, por muito tempo eu respondi essa pergunta da seguinte forma. Não tem diferença, porque toda a constelação é xamânica. Daí eu causava maior polêmica, mas porque o Bert, quando ele começou a desenvolver esse olhar sistêmico e começou a compreender as leis, né, antes dele estruturar da maneira como a gente conhece, ele viveu durante 15 anos nas tribos dos Zulus na África. E observando essa cultura dos Zulus, ele começou a compreender que alguma coisa que eles faziam lá estava dando certo. Porque o que eles faziam lá na tribo dos Zulus estava gerando vida. Porque eles não ficavam doentes, apesar da escassez que era onde eles viviam. Entendeu? Então, eu falei assim, nossa, tá dando certo lá. E aí o Bert começou a observar e começou a identificar as leis que hoje as leis que a gente usa dentro da constelação. Porém, eu estou fazendo uma outra formação agora, que é uma formação bem mais bertiliana em relação à constelação. Inclusive, o meu professor, ele estudou com o Bert, né? O Bert faleceu esse ano, esse ano, então, tipo, faz pouco tempo que o Bert faleceu. Então, ele chegou a estudar com o Bert lá na Alemanha. E o que eu percebi que a principal diferença da minha constelação com qualquer outro tipo de constelação é que eu sou totalmente ritualística. Porque eu acho importante a gente entender que a gente precisa iniciar e finalizar ciclos e celebrar. E a constelação que eu conduzo, ela é totalmente ritualística. Tem um ritual para você abrir o campo, tem um ritual para você fechar o campo. Quando a gente está constelando, a Dani pode falar que ela já constelou comigo algumas vezes. A gente está passando por um processo ali de ritual também. A gente faz honra no meio, às vezes tem música, às vezes a gente toca uns maracá, né, Dani? Então, eu acho que a principal diferença é trazer esse rito para a constelação, né? Esses ritos de passagens que a gente foi perdendo. Perfeito. Acho que está por aí. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que a Vanessa fez. Relacionamento que não dão certo, ciúmes, são temas diferentes ou dá para tratar em uma única constelação? Então, depende. Depende. Quando você vem constelar e você traz essas duas questões, eu vou te fazer algumas perguntas, né, dentro desse olhar e tentar entender aí qual que é o primeiro, o cerne, o que mais está vivo dentro de você ali para a gente entender por onde a gente entra dentro do campo, né? Porque o campo é como se você fosse dar um Google. Então, assim, tem um monte de informação lá. Eu preciso entrar com uma informação mais certeira. Quanto mais certeira for a informação, melhor vai ser o que a gente vai receber do campo, né? Não dá para abrir com ele muito, não dá para abrir um campo com a coisa muito aberta, porque daí a gente recebe uma coisa muito aberta também. Então, daí não é cirúrgico, não vai ser uma coisa assim, pá, é isso aqui, né? Então, a gente precisa entender ali o que é. O ciúmes pode estar relacionado ao relacionamento? Pode, mas também pode não estar. Depende. Em uma sessão a gente consegue resolver relacionamento? Pode ser que sim, e pode ser que não. Depende de você, eu não sei aonde está a questão do relacionamento. Por exemplo, essa semana mesmo eu constelei uma pessoa e que ela se queixou dos relacionamentos afetivos dela e quando a gente foi ver, a questão estava lá no papai e na mamãe dela. Né? Então, não era um relacionamento afetivo o problema, entendeu? O problema estava lá no sistema de origem, que era uma questão de lugar. Ciúme, geralmente, tem muito a ver com uma falta de amor
que também não é do parceiro. Também tem a ver com papai e mamãe, lá atrás. Você entendeu? Isso que você está trazendo, né, Cris, tem a ver com a nossa chamada aí, né? O tema que a gente escolheu de dar lugar e voz para quem veio antes, para que a gente assuma o nosso lugar e a nossa voz aqui. Exato. Porque quando a gente não dá lugar, né, para as pessoas que devem ocupar o devido lugar nesse sistema, a gente também não, a gente fica perdido, né? A gente não sabe qual é o nosso lugar aqui, né? Sim. Então, é bem isso. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, da Aline também. Eu gostaria de saber se a Cris sabe algo, olhando de cima, sobre o parar de se tocar. Existe, eu não sei se está gritando no sistema para as pessoas pararem de se tocar também. Eu acho que é a respeito do corona, eu acho que é isso, né, Aline? Sobre o toque, da gente parar de se tocar, enfim, né, essas questões todas que estão trazendo aí. Então, aí que tá a grande questão da vida. Não é sobre o parar, e sim para a gente dar importância ao toque. É o contrário. Ele chega como você... Porque o que acontece, gente? A gente precisa entender o seguinte. A consciência, ela nasce do contraste. Se não tem contraste, a gente não tem consciência. Então, para a gente dar importância ao toque, a gente precisa não ter toque. Aí a gente dá importância ao toque. Que é aí que vai nascer consciência. É que nem uma fotografia. É um pouco difícil para quem não está acostumado a ver uma fotografia se formar numa revelação, porque tem muita gente que é muito novo, não passou por isso. Mas, por exemplo, a gente talvez... Não sei você, eu sim, porque eu fiz curso de fotografia e eu revelei filme. Né? Mas lá atrás era isso, né? Eu lembro das bobinas de filme, rebobinar a foto, né? Tinha isso, né? As câmeras. E para a gente ter foto, o que precisa? A gente precisa de sombra, a gente precisa de luz e sombra. Se a gente só tem a luz, a foto não revela. E se a gente tem só sombra, a foto também não revela. Precisa dos dois para a gente revelar a imagem. É a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de toque, não é o não ter o toque, e sim a gente dá importância ao toque. Porque nós, seres humanos, somos seres de conexão. A gente nasceu para fazer conexão. A gente é o sistema nervoso de Gaia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ocupar o nosso lugar de sistema nervoso. Entendeu? E o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, o que faz, Dani? Sinapse. Sinapses. E como a gente faz sinapse? A gente faz sinapse conectando. É isso. No toque. É. Então, a gente está ficando sem o toque para a gente dar importância ao toque. É isso que está acontecendo agora. Olha como é importante você ter o toque. Porque o que estava acontecendo? Quando a gente está ficando em rede, como a gente está aí, tipo, internet e tal, né? A gente fica preso na internet, não vai lá ter toque humano. É isso mesmo. E acha que não é importante. E a gente tá aqui quando falam assim, é um planeta de polaridade, mas é isso mesmo, e tá tudo certo, né? Então, assim, essas informações todas que vêm, por isso que também é um aprendizado a gente estar no interessante ponto de vista, para a gente não entrar num processo também contrário, né? De não comunhão, né? Então, assim, a consciência, ela vem de olhar para essa polaridade e, ok, o que funciona para mim disso que eu estou observando? O que eu posso criar a partir disso? Ou criar mais a partir disso, né? Porque a polaridade, ela existe. A gente, né, tá dentro, é nível molecular, e a gente sabe disso. Quando a gente estudou lá atrás a química e tudo, né? Na escola, traz esse conceito, né? Da polaridade, do positivo e do negativo. Isso está em cada célula, em cada molécula que forma a gente, que forma o nosso planeta, né? E nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, a gente vai entrar na polaridade também, mas é olhar para isso e perceber como criar além disso, né? Exatamente. Tem mais perguntas, Dani? A Vanessa está perguntando a partir de quando você vai começar a constelar. Então, gente, como eu não vou viajar, a agenda tá aberta essa semana.
com o valor ainda de 2019, porque o valor, ele muda, eu subo o valor das constelações e de todos os meus atendimentos a partir do dia 20 sempre, que é esse equinócio que a gente vai passar, porque é quando entra de fato o ano novo, né? Com a entrada de Áries, com a entrada do primeiro signo. Então, como eu não fui viajar, eu vou atender. Porém, só constelação por Skype, tá? Porque eu também não vou colocar ninguém em risco. Como eu falei, eu tô me colocando em quarentena, né? Quarentena de 15 dias aí, porque eu não sei se eu tô infectada ou se eu não tô infectada. Então, eu tô fazendo atendimento só pela internet. É normal, é a mesma coisa. A Dani já constelou, né, Dani? É a mesma É a coisa, gente. mesma coisa, não tem problema nenhum. É. Então, se vocês quiserem fazer a constelação comigo, podem marcar horário. A gente tem a agenda inteira dessa semana aberta, porque ela estava fechada, que eu ia viajar e agora não vou mais. Então, tem todos os horários nessa semana aí. E a gente pode agendar sem problema algum e ainda com o valor de 2019. Então, aproveitem. Bem, e aí tem uma última pergunta. Na verdade, não sei se nem se é uma pergunta, né? A Aline está falando aqui que não sabia que a humanidade estava entrando na vida adulta. É o perceber, né, Cris? É perceber como os movimentos estão acontecendo agora, né? Você até que trouxe a questão do futurismo, dessas relações todas, e como, né, o teu conhecimento, enfim, né, esse estudo que você fez da história, né, e você traz um pouquinho disso também na curadoria, né? Então, desse processo todo, se você quiser até falar aí mais um pouco dessa questão da gente estar entrando nesse processo, né, da vida adulta agora, né? Sim. Então tá, vamos lá, falar da questão da humanidade, vamos falar dessa transição, então, para a gente conseguir entender. Quando a gente está falando de transição de era, que a gente está passando por esse movimento, a gente tem que mudar um monte de coisa, que a gente está saindo de um sistema e está indo para outro sistema. Primeira coisa é isso, pensar no coletivo e não pensar mais no individual. Outra coisa é sair do ter para ir para o ser. Então, deixou de ser importante a gente ter as coisas. O mais importante hoje é ter o acesso. A gente vê isso nas novas economias, por exemplo, na economia compartilhada, que são os Ubers, os Airbnb da vida, né? São todas essas mobilidades que a gente tem, patinete, bicicleta, um monte de coisa aí já é economia compartilhada, porque o importante é a gente ter o acesso à coisa. A gente não precisa ter a coisa mais, né? Antes a gente precisava ter a coisa. Hoje em dia a gente já entendeu que a gente quer só ter acesso. Por exemplo, ter uma furadeira. Você vai ter uma furadeira lá, você vai usar 3, 4 vezes a furadeira na vida. E a furadeira vai ficar lá. Sendo que você precisa não é da furadeira, é do furo que a furadeira te dá. Então é muito mais fácil você pegar e alugar uma furadeira e usar a furadeira, sei lá, e fazer os furos dos quadros que você quer botar na sua casa. E um dia aí devolver a furadeira para outra pessoa ter usado, que você ficar com a furadeira parada lá na sua casa, né? Então, a gente já começou a ter essas consciências novas quando a gente fala de novas economias, né? Eu posso até citar um exemplo também, tá aumentando muito essa questão de brechó, né? Das trocas de roupa, reutilizar as roupas, né? Fazer, enfim, a compra consciente. Então, acho que isso é uma mudança de mentalidade, sim, né? Total. Porque o que acontece? A gente tem que entender que a gente precisa olhar para o mundo de uma forma sustentável agora. Não dá mais para a gente olhar para o mundo de uma forma só usar o mundo. Ah, vou usar aqui a natureza. Vamos lá, usar. Não, gente, a natureza é finita. Se a gente usar tudo que tem na natureza, a gente vai morrer. E não acho que o planeta Terra vai morrer, porque o planeta Terra não vai morrer, porque ele é muito mais velho que a gente, meu filho. Para ele dar uma catástrofe e matar a gente rapidinho. Vê aí o coronavírus. O coronavírus está matando 0,3%, acho, né? 3%, acho que não chega a 3% de pessoas que morrem pelo coronavírus e a gente já está enlouquecido, né? Imagina se ele pega e se mãe terra e resolve criar alguma outra pandemia aí que a morte é de 50%, 60% de pessoas.
É como foi com a própria peste bubônica lá atrás, né? Na Idade Média, né? Que teve um efeito muito mais devastador do que hoje, né? E naquele momento o planeta estava vivendo a mesma situação, um processo de mudança de mentalidade, estava no processo de expansão, né? Então as pessoas que viviam em comunidades, que estavam ali na sua cidade ou no seu país, estavam descobrindo novos países, né? Descobrindo, porque foi naquele momento que se chegou até as Américas, até o Brasil. Então, assim, era um novo mapa mental que estava sendo constituído, mas ainda estava sob efeito. Todas as vezes, enfim, que a gente vive esse processo evolutivo, o medo ele está ali, né? A polaridade, ele está ali para, de alguma forma, ou travar, ou trazer mais consciência para a gente, para que a gente possa atravessar esse processo de forma mais consciente e com maior contribuição para o planeta, né? Exatamente. E geralmente esses momentos de crise, né, eles acontecem porque é como se precisasse tirar, fazer uma limpa do velho aí para o novo vir. Entende? Não tem muito como, porque quando a mentalidade está muito velha e tá de alguma forma. Porque é assim, gente. Tem aqui o novo, tem aqui o velho, né? Se você começa a ter uma força contrária, o que acontece? O novo fica fazendo força aqui, o velho fica fazendo força aqui. Fica fazendo força aqui, ó. Você não sai do lugar. Entende? Então você fica no mesmo lugar, você fica paralisado. Entende? Agora, se o novo puxa e o velho vem de boa, ó, dá até para dar um abracinho. Entendeu? O problema é que não está acontecendo isso. A gente está na reação, a gente está no reativo ainda, a gente está no medo. A Rosa Alegria é uma futurista maravilhosa, que ela é amiga da Lala. A Lala é minha professora de futuro e novas economias, foi minha mestra, eu fiz parte do CRI Futuros, né? Por isso que eu falo muito de futuro, porque a gente tem que aprender como humanidade e estudar futuro, porque a gente estuda passado, mas não estuda futuro. Isso é ruim, porque as mudanças são muito rápidas daqui para frente, são exponenciais, e a gente precisa aprender a olhar para o futuro. Então, é um conhecimento que a gente tem que adquirir, né? A gente não tem, mas a gente precisa. E o que acontece, ela tem uma metáfora que é incrível, que é assim, ó. A gente está dirigindo um carro numa estrada escura, sem o farol ligado e olhando só para o retrovisor. Entende? Só para os espelhos que é do passado. Então a gente não está olhando para frente e a gente não está iluminando a frente. Então como que a gente quer ir para o futuro se a gente tem ainda a mentalidade do passado, o olhar do passado e tudo isso? Então a gente tem que aprender a abrir, a ligar essa luz, né, para a gente poder iluminar a estrada e ver um pouquinho mais além e aprender a olhar para frente. Deixar de olhar para o retrovisor e entender que a gente só vai precisar olhar para os espelhos retrovisores quando houver necessidade, para ter consciência de alguma coisa, entender algum perigo, né? Porque não é à toa também que as coisas aconteceram lá atrás. Não é para esquecer o passado, muito pelo contrário. É para a gente entender o que aconteceu lá atrás, para entender o que a gente pode usar do que a gente aprendeu no passado e não repetir no futuro. É para isso que serve o passado, entendeu? Para aprender. Então é meio por aí. Eu adoro essa metáfora da Rosa Alegria. Acho muito boa. Legal. Muito bom. Acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui a presença. Eu que agradeço, um papo muito gostoso. Muito conhecimento, muita contribuição. Esse ser é um ser infinito e incrível, que eu amo de paixão. Né? Ela, enfim, é uma imensa contribuição para mim. Eu estou morando em São Paulo agora. E ela sabe, né, que eu atravessei mesmo, fiz um processo de travessia, né, morava em Brasília, saindo ali do meu clã e vindo para criar uma nova realidade aqui numa cidade em que eu sempre gostei, né? Sei que é uma cidade altamente expansiva, com muita oportunidade, mas ela exige uma maturidade para quem está aqui. Porque São Paulo tem um mapa mental muito
é assim, uma cidade que eu entendo que ela ensina a gente a ser independente mesmo, a ir para a maturidade. Porque aqui é um aprendizado a cada momento. E isso não acontece, claro, óbvio, só aqui em São Paulo, não é isso, mas é um aprendizado que a gente cria quando a gente sai lá, né? Sair do clã é como sair da barriguinha da mãe, do útero, né? Onde a gente estava ali na zona de conforto, estava sendo acolhida, no espaço conhecido, e a gente vem para um mundo completamente diferente. Então, aqui, o convite mesmo, até para olhar para essa ferramenta, né? A constelação sistêmica, e com carinho, é para a gente olhar para a nossa história também. Honrar esse clã que veio antes, né? Esse feminino, falando como mulher, então esse feminino que veio antes e que fez as escolhas conforme elas entenderam que era o melhor para elas naquele momento. Então, não é entrar no julgamento, não tem certo e errado, foi o que foi melhor dentro da consciência que elas tinham. E olhar para isso que você falou, olhar para trás e perceber também o que foi feito lá, gerar um aprendizado e o que eu posso fazer de diferente aqui, né? Que vai ser contribuição para esse sistema, né? Que vai gerar mais vida para esse sistema lá na frente. E qual o meu lugar dentro desse sistema? Que é importante a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente ocupa lugares que não são nossos. Então, quando a gente vê, né, de forma inconsciente, a gente está lá repetindo um padrão de um vô, de um tio, então assim. No Axis a gente trabalha muito com isso também, né? Com as perguntinhas a quem pertence isso e outras ferramentas. Mas eu entendo que esse olhar que a gente está tendo até para a gente agora, né? As pessoas estão vendo que várias, como eu já disse aqui, várias ferramentas estão surgindo. É para a gente também começar a limpar camadas da gente, né? Para conectar mais conosco e para que a gente possa ser contribuição aqui, né? Então, é como o Gandhi diz, né? Ser você mudando o mundo, né? Seja você, né? Então, a mudança que você espera do mundo. Exatamente. Então, assim, é ser a gente que muda, que cria mudança aqui. E a gente só é a gente quando a gente se conecta com a gente mesmo, com a nossa verdade, né? Ô, Dani, antes da gente desligar, a gente pode mudar um pouco? Posso eu fazer umas perguntas para você agora? Pode! É que a Dani, gente, ela passou pelo processo de curadoria, que é um outro trabalho que eu tenho, que também usa dessa visão sistêmica. Eu estruturei esse trabalho todo em tudo isso que eu compartilhei com vocês. Então, todo esse meu conhecimento de futuro, novas economias, constelação sistêmica, xamanismo. Então, eu desenvolvi esse processo que a Dani passou, e o objetivo desse processo é fazer com que você se aproprie de tudo isso que você tem. Então, a gente trabalha com abundância para que você consiga entregar da melhor forma para o mundo. Porque a minha função aqui no Planeta Terra é ser parteira. Então, eu sou parteira de pessoas. Eu consigo trazer as pessoas para a vida e entrego para a Mãe Terra. É isso que eu faço aqui. E a Dani passou por esse processo. E eu queria saber como foi para você, Dani. Porque faz uma semana, né? 2 semanas que você acabou? Tem 2 semanas que a gente encerrou o processo. Como então, que tá? Na verdade, assim, eu busquei você, né? Dentro do meu processo, enfim, foi como eu coloquei. Apesar de eu trabalhar com as barras e acessar outras ferramentas, eu aprendi a conectar comigo e perceber o que o meu ser precisava para fazer determinadas mudanças. Então, eu fiz perguntas, né? Se realmente esse processo de curadoria seria contribuição para mim nesse momento de uma grande mudança que eu estou fazendo na minha vida, né? E aí veio, né, que sim, óbvio, e fui fazer o processo com a Cris. Ele é constituído de 3 etapas, né? Esse processo. E o primeiro foi muito importante, porque me trouxe um olhar sobre o que eu já trazia de habilidades, de ferramentas, de tudo que eu construí dentro do meu processo, tanto desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Então foi muito interessante, porque às vezes a gente esquece de olhar para o nosso conteúdo. Então essa curadoria nos obriga a conectar realmente com a gente. Então foi um olhar assim, o que eu já trazia de conteúdo, né? E como utilizar esse conteúdo para esse novo momento aqui agora. Não é assim, é claro que a gente que está o tempo inteiro se desenvolvendo e vai agregar mais informação, mais ferramentas,
dentro do nosso processo de crescimento. Mas é olhar também para o que já tem, né? E não esquecer quem a gente, o que a gente já fez pela gente aqui, né? Então foi muito legal olhar para isso tudo. E aí, no segundo momento, foi trabalhar as questões realmente que estavam ali me bloqueando, né? As limitações, as crenças que eu ainda estava presa e que tinha muito a ver com essa questão do meu sistema familiar, né? E aí que eu não estava olhando, né? Até porque, quem sabe, eu conto um pouco da minha história. Eu falo que eu cheguei no Axis, nas barras, né? Eu acho que o universo foi me empurrando, porque eu sou muito mental, muito cognitiva, né? Enfim, e eu aprendi de alguma forma, me conectar com esse ser intuitivo para que as coisas realmente fluíssem para mim. Mas aí dentro desse processo da mente, ainda tinham questões que eu tinha que olhar e que eu estava criando, né? E que estava no meu sistema. E que estava me atrapalhando de alguma forma para criar uma realidade mais fluida, mais próspera, enfim. Então foi um convite, o segundo momento foi um convite a olhar para essas limitações que eu não estava ainda percebendo, né? Sim. E o último foi, assim, incrível, porque dentro desse processo de olhar para as limitações surgiu algo, assim, que eu já tinha consciência, né? Que eu falo um pouco... Ele emergiu do seu campo, né? Exatamente, estava ali. Ele fez assim, ó. Gritando. E olha... Exatamente. E assim, a gente tinha até... Sabia que ele estava ali, mas a nossa percepção foi muito interessante porque a gente teve um olhar ali que achava que o processo estava em um lugar, quando na verdade o processo nos conduziu para outro. Então, é muito interessante até a pergunta que uma pessoa fez aqui, dá para trabalhar dois temas? É possível, né? Mas quando você vai lá e trabalha a raiz daquilo dali, você vai lá onde gerou, né? Onde de fato está gerando aquela limitação, né? E aí veio a questão mesmo do abuso. Enfim, eu falo um pouco vou trazer aqui, né? Mas eu falo um pouco na minha palestra. Por que, por exemplo, eu cheguei nas barras de Axis? Porque eu cheguei num processo de burnout no trabalho, que é abusivo, foi um autoabuso que eu fiz comigo, né? Sim. Mas isso veio porque, assim, se eu não olhasse para isso, eu ia repetir novamente, né? E não só criar esse autoabuso, como relações que me levam também para o abuso, né? Então, a gente foi olhar para esse processo, que informação meu campo estava querendo trazer, né? Onde que ele estava presente para a gente poder limpar e deixar fluido. Então, assim, eu acho muito legal porque tudo que se traz, né, que trouxe, tem a ver comigo, óbvio, né? Mas dentro do meu processo de crescimento e da contribuição que eu posso ser aqui, né? Porque uma vez que eu limpo isso no meu sistema, e eu como, né, uma facilitadora de barras de Axis, eu falo facilitadora da consciência, eu posso ser contribuição para também permitir com que o outro limpe isso nele, né? Porque uma vez que eu vivi esse processo, eu sou contribuição para o outro também. Então, é muito importante que a gente se conecte com a gente e que realmente a gente comece a fazer essas limpezas dessas camadas de informação que estão aí, que a gente não quer enxergar ou quer fugir, porque não adianta fugir. Elas vão se apresentar de alguma forma pra gente, seja no relacionamento com o dinheiro, seja nos próprios relacionamentos, seja no trabalho, né? Seja no que a gente está criando da vida. Então, o convite agora a gente olhar pra gente, limpar essas camadas para que a gente flua e a gente possa contribuir para gerações futuras, né? Para quem tem filho aí, para os filhos, enfim. Exato. Então, é isso, né? Então foi muito legal, eu sou muito grata. O processo foi muito expansivo e de muita contribuição e recomendo para quem tiver aí, enfim, sentindo, né, no coração aí que está pronto para receber ou que vai ser contribuição. O que eu achei bem interessante é que o seu foi bem na raiz da questão mesmo. Sim.
Sim. Tava lá no início da vida mesmo. É isso. Foi bem interessante. É isso. É isso Então, aí. Cris, Então tá bom, queria te amada. agradecer todo mundo que esteve presente aqui na live com a gente. Enfim, eu acho que foi muito conhecimento compartilhado, muita contribuição e contribuição de vocês também, porque tudo que a gente criou aqui foi porque a gente também conectou com a energia de quem estava presente na live, Com né? certeza. Então, toda a informação que foi repassada, com certeza, foi uma partícula ali do que todo mundo, enfim, estava esperando ou estava precisando receber de alguma forma. E é muito bom ser contribuição também. Então, eu sou muito grata a você. E também. Fique bem. E, gente, se quiser saber mais a respeito do trabalho da Cris, segue lá ela no Insta. Ela tem, né, várias postagens lá. Tem o contato dela lá e ela faz um trabalho maravilhoso e eu recomendo. Arro. Um beijo, querida. Gratidão Beijo, gente. pelo Boa convite. noite. Nada, que isso. Amei. Também amei. Foi ótimo.